Glorificado, exaltado seja o santo bendito nome de Jesus. Meus irmãos, com alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer da minha satisfação de retornar à bonita e abençoada igreja em Mossoró e louvar a Deus pela vida do digno pastor desta igreja, o pastor Miranda, que já nos presenteou com informações preciosas a respeito da obra missionária que esta igreja realiza. Quero glorificar ao Senhor pela vida do pastor Vicente, que é o secretário de missões aqui da igreja, e agradecê-lo pelo convite a todo o ministério da igreja aqui em Mossoró, ao amigo pastor Wendel, que é um amigo nosso, trabalhador da obra missionária aqui no Nordeste brasileiro. Agradecer ao Senhor pela vida do amigo pastor Albérico, que trabalha conosco no Fórum de Missões e representa o Fórum de Missões aqui no Rio Grande do Norte, e é uma alegria poder revê-lo e estar junto com ele. Aos missionários aqui presentes, que representa muito bem a obra missionária desta igreja, que o Senhor siga abençoando e guardando cada um dos amados missionários. Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Dê um sinal pentecostal aí aonde você estiver. Gostaria de convidá-los para abrir um texto nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 4. Já foi lido o texto do tema e quero compartilhar uma palavra que tem tudo a ver com o tema que foi escolhido para esta 20ª conferência missionária. E eu gostaria, sou pastor de igreja, sei muito bem de abertura, e eu sei que o tempo já está escasso, mas eu tenho 2 compromissos ao assumir uma tribuna de uma igreja: entregar tudo que Deus me deu e colocou no coração, e isto farei aqui esta noite, no tempo que será muito bem utilizado. Aqueles que encontraram o texto João 4:4, deu maior glória que você já deu aqui esta noite. E era-lhe necessário passar por Samaria. Por favor, repita este versículo de forma muito animada, porque nós somos pentecostal e nordestino, e pentecostal e nordestino é diferenciado. Eu estive pregando agora na sede em Brasília e encontrei uma quantidade enorme de nordestino, e nordestino é pentecostal. Aonde você chega, você consegue perceber que ele é diferenciado, porque ele adora com a alma, né? Faz a diferença. Então vamos ler esse texto com toda a dedicação. 1, 2, 3 já. E era-lhe necessário passar por Samaria. Falar de missões, você pode observar vários exemplos bíblicos. O maior exemplo para falar de missões é do apóstolo São Paulo. Paulo é um dos maiores missiólogos que esta terra já teve o privilégio de ter, porque Paulo, ele tinha uma visão além do seu tempo. Paulo ensina coisas que a igreja atual ainda está tentando implementar. Paulo, ele não ficava parado em um lugar. Paulo sabia qual era a sua missão, e ele sabia que ele era plantador de igreja. Ele era um apóstolo no sentido nato da palavra. Uma das grandes tragédias da igreja atual são pessoas que não sabem para que foi chamado, e esta é uma realidade. Então quando eu não sei para que eu fui chamado, eu tenho inveja do chamado dos outros, quero fazer o que Deus não me chamou, me firo e atrapalho a obra. Quem foi chamado para plantar a igreja não pode ficar querendo pastorear a igreja. Quem foi chamado para pregar
não pode querer ficar querendo pastorear. Tem muito lugar atrofiado por causa de falta de compreensão da chamada. Neste reino não tem melhor e nem pior, não tem maior e menor. Aqui só tem um que é grande, é o dono da igreja. Na igreja existem dons diferentes, existem chamadas diferentes, existem ministérios diferentes, mas o propósito é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Nós observamos que Paulo sabia qual era a sua missão. E quando eu sei qual é a minha missão, eu não fico ressentido com a missão dos outros. E eu não me acho diminuído pela missão que eu faço. Eu fico maravilhado com a resposta de Neemias aos provocadores, porque quem se levanta para fazer a obra vai ter que aprender a lidar com os provocadores. São aqueles que nada fazem e quer atrapalhar quem faz para que a obra não avance. Todo lugar tem um provocador. É aquele que fica: para que conferência? Para que missão não sei aonde? Para que não sei o que? É porque não faz nada. Quem não faz é fiscal de obra pronta, quer dar pitaco aonde não contribui e aonde o coração não está. Mas a resposta de Neemias é fantástica. Neemias, quando é chamado para uma reunião de Araque, que na verdade tinha o objetivo de tirar o foco dele, ele olha e diz: não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quem sabe para que foi chamado não precisa de aplauso para saber que está fazendo bem feito. Quem sabe para que foi chamado não precisa ser paparicado para sentir que está fazendo alguma coisa. Se o céu está satisfeito, já é o bastante. Olhe para o seu irmãozinho e diga: quem quer ser bajulado não sabe da chamada que tem. Quem tem chamada pode estar vaiando, ele cumpre. Pode estar falando, ele cumpre. Pode estar caluniando, ele cumpre. Pode estar falando o que quiser, ele cumpre. Porque quem sabe para que foi chamado não para no meio da caminhada por nada. Você sabe por que tem muita gente frustrada com a igreja? Porque quer ser elogiado. Aí quando ele prega que os irmãos não elogiam, ele fica se sentindo diminuído. Não, eu não vim aqui para você gostar da minha mensagem. Eu não vim aqui para você me aplaudir. Primeiro que eu não sou celebridade e você não é fã. Eu sou profeta e você é ovelha de Cristo. Eu vim aqui trazer uma palavra do céu. E às vezes a palavra que vem do céu você não gosta. E quem é profeta de Deus não está preocupado se você gosta, porque quando o céu gosta, ele assina. E quando o céu assina, ninguém desfaz. O maior exemplo missionário humano, de ser humano, que já pisou nessa terra é Paulo. Ele chegava no lugar, abria o trabalho, e ele saía e estabelecia missionário autóctone. Ele levantava missionários nacionais, nativos. Essa visão foi se perdendo ao longo do tempo. Nós não temos condição de mandar missionário para tudo quanto é lugar. Existem cidades na Bahia que só uma cidade tem 200 povoados. São 417 municípios que a Bahia tem. Imagina se cada cidade eu precisa mandar 200 missionários. Não tem, porque as igrejas estão cheias. Mas quem quer trabalhar é pouco. Não, pastor, e a gente tem que mudar isso. Irmão, quem detectou isso foi o dono da obra. A seara é grande e poucos os... Agora, quando você tem a visão do que é obra missionária, você tem a visão de ganhar pessoas e transformá-las em discípulos de Cristo. E isso é um detalhe, né?
Eu estava ministrando essa palavra na conferência no Rio de Janeiro semana passada, que a missão principal da igreja não é só ir. Tem muita gente indo, mas está fazendo o quê? Está gerando o quê? Está produzindo o quê? Não me interprete mal, mas tem gente que é melhor que não vá, porque o que ele produz é escândalo, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Está indo, mas não sabe qual é a missão principal. E Paulo sabia disso. Agora nessa noite, eu não vou usar o exemplo de Paulo, porque se eu usar o exemplo de Paulo, alguém pode dizer: pastor, mas eu não concordo com Paulo. Pois, eu vou usar o exemplo do mestre dos mestres. E você pode discordar da minha palavra, mas você não pode discordar da palavra do mestre. Eu não vou utilizar o exemplo de Paulo, de Barnabé, de Silas, de João Marcos. Eu não vou utilizar o exemplo da igreja de Antioquia, que se transformou no centro missionário da igreja primitiva. Não, eu vou usar o exemplo do mestre Jesus. Ao meu ver, esse capítulo 4 é o capítulo mais completo sobre missões e evangelismo que a gente pode ter. É só analisar o texto com critério, cuidado e graça. Se as nações ainda há esperança, essa esperança só se concretizará se a igreja fizer sua parte. Repita comigo: não haverá. Está fraco? Não haverá. Não pirraça, pastor, não, irmão. Fale com alegria. Não haverá esperança para as nações se a igreja não assumir seu papel. Tem duas orações que crente faz que eu vou denunciar aqui hoje que está errada. Primeira oração: vai lá, Jesus. Vai lá, Jesus. Vai na favela, Jesus. Desmancha aquele laço, Jesus. E Jesus dizendo: eu vou lá? Vá você, eu já te salvei, eu já te enchi, eu já te capacitei, eu já te revesti. Vá você. Vá lá, Jesus, vá lá, Jesus. Olha como é fácil. Eu recebo uma missão e eu quero que Jesus faça a minha parte. Quem tem que fazer sou eu. É igual um rapaz que chegou na praça e viu uma criança abandonada no relento, e ele empolgado com aquela oração de fariseu, né? Já viu a oração de fariseu? Meu Deus e meu Pai, aonde tu estás, Senhor, diante de uma injustiça social como esta? Faça alguma coisa, Senhor. Aí quando ele terminou aquela oração, Deus olhou para ele e respondeu: já fiz. Ele olhou e a criança continuava lá. Ele disse: Senhor, a criança continua aqui. Aí Deus disse: já fiz você, já salvei você, já dei casa a você, já dei dom a você, já dei condição a você. Então para de história e faça alguma coisa por essa criança. Para de conversa e faça a sua parte. Você sabe qual é a outra oração que eu preciso denunciar aqui hoje? E não estava no script, eu estava sentado aqui, o Espírito de Deus ministrou o meu coração. É um bocado de crente que quando vê um país fechado para o Evangelho, Senhor, tem misericórdia, quebra os grilhões da Rússia, Deus abre a porta da Coreia do Norte. Mas na hora de dar poder a gente no Brasil, está dando poder a pessoas que fazem o que esses países fazem. Olha que oração hipócrita. Eu prego para que Deus abra a porta em lugares para pregar o Evangelho, e eu estou dando poder a pessoas que querem fechar as portas para o Evangelho. Mas eu tenho uma notícia: ninguém fecha a porta que Deus abriu no Brasil. Ninguém. A ideologia política está cegando muitos crentes. A ideologia política está fazendo de crente inimigo da obra de Deus. Outro dia eu falo sobre isso. Vamos voltar para o texto. Jesus, o perfeito, que pisou por essa terra, surpreende todo mundo
Levanta a mão direita para o céu. Levanta a mão direita para o céu. Não pirraça, pastor, não, que é perigoso. Levante sua mão para o céu e diga comigo assim: Jesus surpreendeu até os discípulos, fazendo a diferença em um lugar que eles achavam que não era digno. Solução e esperança para as nações se a igreja cumprir a missão urgente. E para a igreja cumprir a missão, ela precisa abrir os olhos. Porque tem gente que não consegue enxergar o que está acontecendo. É o cego que tem olhos, mas não consegue visualizar o perigo. Existia uma região chamada Samaria. Eu não tenho tempo aqui para destrinchar qual o problema dessa região, mas eu vou só pontuar. Quando Jeroboão dá o golpe em Roboão, por falta de habilidade de Roboão, diga-se de passagem. Se alguém me perguntar, pastor, me dê uma palavra que define liderança: habilidade. Quem não tem habilidade gera rebelião. Quem não tem habilidade gera divisão. Treiteiro e problemático tem em todo lugar, mas aonde tem líder que tem sabedoria, treiteiro e problemático come ruim, não tem espaço para ele fazer o que quer. O que é que Jeroboão faz? Divide o trono, e ali é uma rebelião terrível, 80%. É uma das rebeliões que eu já vi, que o rebelde ficou com 80%, e o ungido ficou com 20%. Jeroboão conseguiu levar o povo ao pecado. A região de Samaria já não adorava o Deus poderoso, já não ia para Jerusalém, ia para o Monte Gerizim. A região de Samaria era uma raça que não era mais pura, era uma raça híbrida. Porque existem dois cativeiros na Bíblia principais: o cativeiro do reino do sul e o cativeiro do reino do norte. No cativeiro do reino do sul tinha prazo de validade. No cativeiro do reino do norte não tinha prazo, era para sempre. Qual é a diferença das dois cativeiros? Quando Deus quer tratar, prova tem prazo de validade. Mas quando Deus quer julgar, não tem prazo de validade. Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estava dizendo: esse aqui já cumpriu o tratamento, mas o reino do norte ficou por lá. A Bíblia Sagrada diz que aquele povo que dominou a terra, ele levou o povo ao pecado. O judeu, quando olhava para um samaritano, ele dizia: lenha do fogo do inferno. Um judeu, quando encontrava um samaritano, chega aqui, missionário, fica aí perto desse ventilador, o senhor é um samaritano, eu sou um judeu. Se eu viesse e encontrasse um judeu, um samaritano, eu fazia isso aqui, ó, repreendido. Para você ter ideia, da Galileia para a Judeia tinha 3 caminhos. Continue ali. Terminou sua apresentação, não? 3 caminhos: pela costa, pela Pérea e por Samaria. O caminho por Samaria era 3 dias. 3 dias. O caminho pela costa e pela Pérea era em média 6 dias. O povo preferia dar uma volta dobrando a viagem do que passar por Samaria. Eles olhavam para Samaria e diziam: não vale nada, não presta, complicado, problemático. Você sabia que tem gente na igreja que escolhe a quem pregar?
esse aí não tem jeito, aí não vale nada, esse aí não tem jeito, esse aí não presta, esse lugar não presta, esse país não presta. Mas o dono da igreja está dizendo: eu faço prestar quem não presta, eu dou nome a quem não tem nome. Eu vou dizer uma verdade aqui, e eu vou dar um conselho. Se a palavra tocar em você, não feche a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Disfarce, levante a mão, dê glória e tome sua porradinha e vá para casa dando glória. Os maiores inimigos da obra não estão fora da igreja. Os maiores inimigos da obra estão dentro da igreja, com a visão atrofiada. Para quê? Eu não gosto, eu não concordo. O céu te trouxe aqui na 20ª conferência para dizer: sou eu quem escolho, sou eu quem determino, a obra é minha. Quero fazer uma pergunta aqui, por favor, me responda: de quem é a obra? Tem dúvida de quem é a obra? Quem é que escolhe? Quem é que separa? Quem é que opera? Quem é que unge? Quem é que dá? Quem é que exalta? Quem é que abate? Então não é você quem escolhe, a obra é dele, cabe a você. Eu costumo dizer que tem uns irmãos que até na metade do culto ele é crente, da metade diante ele vira muçulmano. Como assim? Quando Deus usa alguém que ele não gosta, ele fica: Alá, 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 Alá. Eu não gosto, Alá, a voz, um dia desse não prestava nada, agora está lá cantando, eu não concordo, misericórdia. E Jesus está dizendo: Alá não, fui eu que salvei, fui eu que perdoei, fui eu que escolhi, fui eu quem fiz e acabou. Deus vai ter que dar uma sacudida na igreja na última hora, para que as nações não morram por causa dos mente fechada, olhos cegos. Deus vai ter que dar uma chacoalhada e dizer: ó, é minha obra, é almas. Aí Jesus olha e diz assim: Pedro, Tiago, João, eu estou indo passar por Samaria. Eu acho que Pedro olhou e disse: valei-me Jesus, Samaria? O Senhor vai passar por Samaria? Não está vigiando não, Jesus não está vigiando. E se fosse alguns irmãos que não estão convertidos, dizia: crê em Deus Pai, misericórdia, aquele lugar. E aí eu aprendi, pastor Miranda, tem coisa que Deus diz ao pastor que ele nem reunião tem que fazer, porque se fizer, o projeto é destruído. Na igreja que eu sou pastor, eu reuni o ministério e disse: irmãos, é o seguinte, coisas administrativas eu discuto com vocês. Vender, comprar, demitir, admitir, isso aí eu discuto com vocês. Agora coisa espiritual não. Enquanto vocês reconhecer que Deus está na minha vida, o que Deus me manda no sentido espiritual, eu vou fazer. Tem igreja que o pastor já não pode mais pregar uma mensagem do céu, porque tem gente que não concorda, tem gente que quer decidir qual é a mensagem que vai pregar. Aqui não é comida aquilo, aqui é prato feito. Papai faz o prato e dá, coma! Quero fazer uma pergunta aqui, por favor. Se Jesus fizesse a reunião com os 12, qual seria a votação para passar por Samaria?
12-0 para não passar. Jesus disse assim: eu não quero nem saber o que vocês acham. Eu estou indo passar por Samaria. Aí tem gente que vai assim, ó. Cada um nunca viu um negócio desse. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Eu nunca vi. Não tem gente assim? Tanta alma aqui, para que mandar missionário para a África? Está repreendido. Eu não sei para quê, porque tem missionário agora mandando missionário para a Europa. Ai meu Deus, eu não concordo. Esse sangue de Jesus tem poder. Pode murmurar e depois você se acerta com Jesus. Mas Jesus vai passar por Samaria e a obra vai ser feita. Tem muita coisa anotada aqui. O pão eu vou dividir entre hoje e amanhã à noite. Porque como o pão é muito forte, para não dar nenhum desarranjo. Então vamos lá. Primeiro, levante as duas mãos para o céu. Pastor, por que esse negócio de levantar a mão? Irmão, levante sua mãozinha. Levante. Foi assim que eu estava pregando um dia desse, um lugar, uma irmã foi curada. O médico disse que ela não podia levantar o braço, mas nunca. Daqui a pouco, no final do culto, ela estava... Levanta a mão lá em cima e diga bem forte: para a igreja cumprir sua missão e alcançar as nações, ela precisa vencer o preconceito. Pastor, e tem preconceito? Tem. Eu vou falar no aspecto missionário e evangelístico. Primeiro, missionário. Tem gente que tem o preconceito com os países africanos. E eu já vi obreiro dizer: aqui nós temos a nossa África. Porque nunca foi na África. Nunca foi. Nós não temos nossa África aqui. Aqui nós temos povo pobre, é verdade. Mas como eu encontrei em povoados do Zimbábue e de Moçambique, aqui não tem. Aqui não tem. Eu tive num povoado em Moçambique e eu vi uns meninozinhos sentados comendo eu pensei que era chocolate, era barro. E a menina disse assim: pastor, venha conhecer minha casa. E quando eu entrei na casa, só tinha barro no chão, nas paredes e palha. Não tem um rádio, não tem um tamborete, não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem fogão, não tem geladeira. E aí uma irmã disse assim: como o senhor é o nosso presidente, vamos, eu preparei uma suíte para o senhor. Eu já estava com 2 dias sem tomar banho. Uma luta terrível. O 4º país mais pobre do mundo, o pastor Miranda está cooperando. E a irmã disse assim: vamos lá que eu vou te levar para a suíte. Eu pensei, glória a Deus, banheiro, água. Quando eu entrei, eu já me bati com a parede da frente, acabou o quarto. E ela disse assim: pastor, aqui é seu quarto, sua suíte. Eu disse: meu Deus do céu, e cadê a cama? Ela disse: não tem não, porque ao senhor a gente preparou uma esteira. Eu disse: e essa... pode dormir com a porta aberta? Ela disse: passa umas onças aqui de vez em quando. Eu digo: fecha a porta. Fecha a porta. E tem gente sentado em cadeiras cochoadas no Brasil, criticando da obra missionária da África. E Deus vai cobrar dessa gente. Nunca foi, não sabe do que está falando. Eu tenho um livro, esgotou. A próxima vez que eu vim aqui eu vou trazer ele, O Segredo da Obra Missionária. E eu digo o seguinte: é uma anomalia ministerial, um obreiro, um pastor não amar missões. Quer ver outro preconceito? Com a Europa. Tem igreja que ela até concorda mandar missionário para a África, por causa do sofrimento. Mas eu fui pregar em alguns países na Europa,
E quando eu preguei na Espanha, eu encontrei uma família de cubano, vários cubanos na verdade. E Deus está fazendo uma coisa linda. O povo animado para adorar a Deus é o povo cubano. E eu caí na besteira de tirar uma foto em um jardim, eu e minha esposa. Ah, meu irmão, só faltaram me crucificar. Aí também eu quero fazer missão desse jeito. Isso aí é maravilhoso. Porque tem gente que associou missão à miséria. Para ele missão é só miséria. O missionário tem que mostrar foto comendo rato. Aí ele diz de cá: oh meu Deus, oh que obra, Senhor, oh louvado seja Deus. Se o missionário disser assim: Deus me deu um carro, ah, repreendido, não dou mais oferta, não dou mais oferta, não dou mais oferta. É por isso que a igreja cheirou alguns missionários treiteiros. Ele sabe que a igreja gosta de ouvir que só é prova, então ele vai lá no lugar mais distante, tira uma foto com os meninos tudo acabado e diz: aqui a obra. Aí as irmãs dizem: aleluia, aleluia, aleluia. O continente europeu é um dos lugares mais carentes hoje de missões. E diga-se de passagem, quem evangelizou boa parte do mundo foi a Europa. A igreja brasileira tem uma dívida com a Europa. Quem fundou as Assembleias de Deus foram europeus. Quem fundou a maioria das igrejas africanas na Ásia foi a igreja da Europa. Mas hoje tem um preconceito. Se disser assim: vamos mandar um missionário para a França, tem igreja que diz: tá, eu não dou um centavo, eu não dou um centavo. Isso aí, sabe o que é isso? Inveja. Queria ir para a França, não tem chamada e tem raiva de quem tem. Agora vamos falar do preconceito no evangelismo, na igreja local. A gente prega que Jesus salva todo mundo, sim ou não? Mas na hora que Jesus começa a salvar alguns tipos de pessoa, a própria igreja joga fora. Se Jesus salvar algumas mulheres que andam na prostituição, a igreja às vezes se recebe: está repreendido, misericórdia, eu não estou acreditando, eu não estou acreditando. A igreja orou para Deus tocar em Paulo. Quando Deus salvou Paulo, quem recusou aceitar Paulo foi o colégio apostólico. Se não fosse Barnabé, Paulo se perdia. Se não fosse Barnabé, Paulo seria atrofiado ministerialmente. O Jesus que nós cremos é o Jesus que salva todo tipo de gente e faz uma obra tremenda e poderosa. Agora prepara o glória. Só vai dar glória quem está ligado. Jesus, quando chega em Samaria, segura aqui, pastor. Jesus chega na cidade de Sicar e senta no poço. Meio-dia. De repente vem uma mulher discriminada por todo mundo. Se fosse muitos crentes, dizia: está repreendido. Vim fazer a obra de Deus. Olha o tipo de gente que se aproxima. Mas Jesus olha para ela e diz: quem olha para você vê pecado. Eu vejo alma, eu vejo carência. Olha para o teu irmão e diga: antes de olhar o pecado do pecador, olha a alma dele, olha o que ele precisa. E ele precisa de Jesus. E o Jesus que nós pregamos tem poder de fazer uma obra tremenda. E para concluir a mensagem de hoje, a urgência da missão tem que vencer os preconceitos. Em segundo lugar, levanta a mãozona lá no terceiro andar e diga: tem que aprender a falar uma linguagem simples, bíblica, mas simples. Pastores, hoje tem uns pregador que você chama ele para pregar e você não entende o que ele está pregando, de tão difícil. Quero saudar a inerrante, infalível, morena, queimada. E os irmãos dizendo: para de besteira, irmão, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Teve um pregador que foi pregar num povoado, os irmãos tudo simples. Aí ele disse: abra seu pavilhão auricular. Aí tinha duas velhinhas assim, um olhou para o outro e disse: tu vai abrir? Eu não abro. Grita, grita, fala bem forte, diga: o evangelho de Jesus é simples.
Ah, irmão, se fosse alguns irmãos no lugar de Jesus, falava assim, ó: ex-mulher, mulher, não se aproxime. Eis que o poço está pegando fogo, o ungido está aqui. E o pecador dizendo: o que é isso, meu Deus? Vai pegar fogo? É misericórdia, se eu ir embora. Jesus fala a linguagem que a mulher entende. Jesus olha e diz assim: me dá água. Pega na mãozinha do irmãozinho e diga: começa dando bom dia, começa dando boa tarde. Eu fui visitar um missionário, ele com um carro, com um vidro todo fechado. Eu digo: abre o vidro, abre os vidros. Para quê, pastor? Eu digo: para falar com as ovelhas. As ovelhas, não é ovelha não, pastor, é ovelha. Fala com as ovelhas, buzina para as ovelhas, fala com as almas. Já viu o missionário todo posudo? Lá no lugar que eu sou pastor, até os cachorrinhos, quando eu passo, é o pastor, é o pastor. Deus não chamou ninguém para ser posudo, nem celebridade. Nós somos servos, O dono da igreja é servo, ele serviu. Agora olha que lindo. A mulher olha e diz assim: mas o senhor é judeu e eu sou samaritana, o senhor não pode falar comigo. Aí Jesus olhou e disse: se a senhora soubesse o que está acontecendo no poço, não era eu que estava lhe pedindo água, era a senhora que estava me pedindo. Porque a água que a senhora bebe, a senhora vai ter que voltar aqui. Mas a água que eu lhe der, nunca mais a senhora vai ter sede, porque vai jorrar uma fonte. Para alcançar as nações, temos que vencer nosso preconceito. Para alcançar as nações, temos que falar uma linguagem simples, que as pessoas entendam. E em último lugar, diga comigo: acreditar que Deus é Deus que muda vidas. Olhe para mim, irmão. Todo mundo que está aqui hoje pregando, ninguém dava nada, mas Jesus foi lá e encontrou e fez a obra. Essa semana passada eu estava pregando no Congresso Siloé em Joinville, e o tema da mensagem foi: missões é para improváveis. Deus chama quem não é, quem não pode, quem não faz, para fazer uma obra que quem quer, quem faz, e quem pode não tem condição de fazer. Pegue na mãozinha do irmão com toda a autoridade e diga assim: Deus vai surpreender muita gente. Ó, pega na mão dele, sacode aí, diga: Deus vai surpreender muita gente. Missão é Deus levantando quem não é, quem não pode, para fazer uma obra tremenda. Deus abençoe.